Oi, bom dia. Bom dia, crianças, tudo bem? Segunda-feira, né? Uma semana começando, né? Semana nova, que Deus abençoe nossa semana, né? Que seja cheia, né? De coisas boas, né? Que Deus abençoe a nossa semana, né? Seja uma semana bem abençoada, tá bom? Então hoje já é 29, né? 29 de junho de 2020. Quase, né? Mais 2 dias já termina o mês. Então, vamos fazer nossa aula de matemática hoje, tá? Pega lá o livro de vocês de matemática. Então, lá onde nós paramos, né? Nós paramos lá na página 115, né? A prof deixou uma tarefinha só lá de matemática, né? Na página 115. Aí teve um texto lá, construindo o conhecimento. Aí, interpretando o texto, tabelas e gráficos. Aí tem uma tabela lá, né, com o número de museus por regiões no Brasil. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Número de museus. No Norte, 168. No Nordeste, 744. Centro-Oeste, 266. Sudeste, 1423. E no Sul, 984. Total, 3.585. Então, lá no texto. Então, para responder algumas perguntinhas ali, acho que o prof vai ter que ler o texto de novo, né? Então, o prof vai ler o texto outra vez ali para responder aquelas perguntinhas ali, para o prof corrigir, tá? O museu é o lugar que abriga a história da nossa cultura. No Brasil, temos uma grande variedade de museus, espalhados por todo o território nacional. Por exemplo, podemos mencionar o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, em Inhotim, em Minas Gerais. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, no Rio Grande do Sul. E o Instituto Ricardo Blenda, em Pernambuco. Na tabela abaixo, você pode ver a quantidade de museus existentes no Brasil, por região. Mas nem todos estão em funcionamento. Alguns estão fechados para reforma. Aí tem aquele gráfico lá em cima, né, das exposições mais visitadas no Brasil em 2017. Então, vamos começar lá no exercício 1, na atividade 1 lá. Marina leu o texto e fez algumas afirmações. Escreva verdadeiro nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. No Brasil, há 3.585 museus em funcionamento. É verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque há 3.885 museus, mas eles não estão funcionando, né? Olha lá o último trechinho lá do texto. Na tabela abaixo você pode ver a quantidade de museus existentes no Brasil por região, mas nem todos estão em funcionamento. Alguns estão fechados para para reforma. Então, primeiro lá, a resposta é falso, tá? Você coloca um F lá dentro do primeiro quadrinho. As regiões Norte e Nordeste juntas têm menos museu que a região Sul? Verdade, né? Olha lá, Norte e Nordeste. A Norte tem 168 e a Nordeste tem 744. E a região Sul tem 984, né?
Se você somar lá 744 mais 168, então ainda vai dar menos, vai dar menos do que 984, né? Então, lá é verdadeiro, né? As regiões Norte e Nordeste juntas têm menos museu que a região Sul. Então, as duas juntas têm menos museu. Então, é verdade, é verdadeiro. E você coloca a letra V. Aí, a terceira. A região Centro-Oeste é a região do Brasil que possui menos museu. Falso, né? Porque, ó, a Centro-Oeste tem 266. E a Norte tem 168, então a Norte tem menos, né? Porque 266 é mais do que 168, né? Então, é falso. Aí você coloca lá um F, lá, tá? Lá no terceiro você coloca um F. Aí lá no quarto quadradinho lá. A região Sudeste é a região do Brasil que tem mais museus. Verdade, né? Olha lá quanto que tem na região Sudeste. 1.423. Então, é a região que tem mais museus. Porque também é a região mais populosa, né? Do Brasil. Então, tem mais museus. Ah, então, é verdade, né? Então, coloca o V lá. Daí a outra lá. A exposição Los Carpinteiros, Objeto Vital, foi uma das mais visitadas no Brasil em 2017. É verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, né? Aí você vai lá no gráfico e vai lá naquele quadrinho cor-de-rosa lá. Ela não foi a mais visitada, mas foi uma das mais visitadas, né? Ó, ela não foi a mais visitada, porque a mais visitada foi essa daqui, né? Foi a primeira, mas ela foi uma das mais visitadas. Então, é verdade, tá? A exposição Los Carpinteiros, Objeto Vital, foi uma das mais visitadas do Brasil em 2017. Então, é verdadeiro. Aí, a penúltima lá. A exposição Mondrian e o movimento de Stil recebeu, ao todo, menos de 7.000 visitantes. É falso, né? Se você olhar lá no gráfico, vai parecer que é verdadeiro, né? Mas é falso, né? Se você olhar aqui, você vai ver que não chegou a 7.000 visitantes. Mas se juntar ao todo, né? Que tá perguntando ao todo. Ó a pergunta lá. A exposição Mondrian e o movimento de Stil recebeu ao todo menos de 7.000 visitantes. Ao todo. Então, é falso, né? Porque se juntar tudo, deu muito mais de 7.000 visitantes, né? Se você for juntar todos os dias ali, né? Quase 7.000 deu só num dia, né? Não chegou 7.000, mas foi quase, né? Mas daí, ó, um dia chegou a mais de 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 e 1.000. Então, a resposta lá é falsa, né? Então, penúltimo quadradinho lá é falso. A exposição A Figura Humana na coleção MASP recebeu, em média, 4.000 visitantes por dia? Verdadeiro, né? Porque você pega o gráfico lá e olha este verdinho aqui e sobe ele até aqui, ó. E você vem pra cá que você, ó, vê, ó, dá 4.000, né? Ele termina aqui na onde que dá 4.000.
Então, esta daí é verdadeira, tá? Então, a primeira falsa, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, assim ficou, tá? Respondido o gráfico e a tabela lá do texto. Aí agora a prof vai, né? Foi rapidão, só tinha essa tarefa para corrigir. A prof vai dar mais uma tarefinha, tá? Aí vamos fazer mais um pouco, então, né? Que aquela lá era, essa só tinha ficado aquela lá para corrigir. Então ficou pronto. Aí lá na página 116, desafio olímpico. O número de consultas mensais realizadas em 2006 por um posto de saúde está representado no gráfico abaixo. Em quantos meses foram realizadas mais de 1.200 consultas? Aí está o gráfico, tá os números lá do lado, né? E o gráfico lá, indicando, né? Aí lá tá a letra A, 5, letra B, 6, letra C, 7, letra D, 8, letra E, 9. Aí você vai contar lá no gráfico. Quantos meses foram realizados mais de 1.200 consultas? Tá? Se é no 8, no... Aí você vai contar, ó. 1.200. 1.200 vem até aqui, né, ó. Até aqui vem 1.200. Aí você vai contar quantos meses que foi realizada mais de 1.200 consultas. Mais de 1.200. E vai colocar lá na letra abaixo, tá? O que você acha, qual número lá que você acha que é. Você vai contar e vai ver, né? Que foi feito mais de 1.200 consultas. Então, ele vai passar um pouquinho do 1.200 o gráfico lá. Aí você vai contar aqueles que passou, que passou um pouquinho de 1.200. Fazendo uma pesquisa estatística, quando o assunto é leitura, é comum que haja diferentes preferências para conhecer a opinião dos alunos do terceiro ano. A professora Lúcia, na aula de língua portuguesa, resolveu fazer uma pesquisa. Observe as etapas dessa pesquisa. Primeiro, a professora distribuiu o seguinte questionário para cada um de seus alunos. De qual desta história você gosta mais? A professora perguntou lá, então, né? O primeiro, O Pequeno Príncipe, A Lebre e a Tartaruga, Pinóquio, Alice no País das Maravilhas ou Patinho Feio? Então, letra A, B, C e D, né? Tá. Em seguida, ela coletou os dados e anotou os resultados da turma. De qual desta história você gosta mais, né? Então, ela fez a pergunta e olha como que ela fez para contar os alunos por leitura, né? Por esses livrinhos aqui de leitura. Então, o gráfico foi desse jeito que ela fez, ó. Aqui no primeiro, na letra A, ela contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, Pequeno Príncipe, 11. A Lebre e a Tartaruga, então, contando cada, né? Aqueles quadradinhos lá. Então, cada pedacinho daquele é um aluno que ela contou, né? Então, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A Lebre e a Tartaruga, 8. Pinóquio, 1, 2. Alice no País das Maravilhas, 1, 2, 3, 4. Deu só um quadrado, né? O Patinho Feio, 1, 2, 3, 4, 5. Deu um quadrado, né? E fez mais um atravessado no meio. Aí deu 5. Então, assim ela contou, né? Os alunos. Agora é a sua vez de responder as questões. Sobre o que é a pesquisa realizada pela professora Lúcia?
sobre o que mesmo ela fez a pesquisa? Aí você vai responder lá, né? Sobre o quê? Sobre de qual historinhas que os alunos gostavam mais, né? Então, por aí, né? Os alunos que participaram da pesquisa pertencem a qual ano da escola? Naquele textinho lá que nós lemos, qual ano da escola que está falando lá que os alunos pertencem, que ela fez a pesquisa? Tabela de frequência. Após coletar os dados, a professora Lúcia fez as seguintes tabelas de frequência. Observe. Histórias preferidas dos alunos do terceiro ano. Histórias. Pequeno Príncipe, 11. A Lebre e a Tartaruga, 8. Pinóquio, 2. Alice no País das Maravilhas, 4. O Patinho Feio, 5. Ao todo deu 30. Olha como que ela fez a tabela agora, né? Primeiro ela fez daquele jeito, os númerozinhos lá, os risquinhos, né? Ela contou pelos risquinhos, depois ela montou essa tabela, né? Depois do resultado, ela montou a tabela, né? Depois que ela usou o primeiro lá, né? Fez fazendo o risquinho daquilo lá, daquela que ela montou lá, ela montou essa tabela, aqueles risquinhos. Frequência, a palavra e o texto. Frequência, número que indica a quantidade de vezes que uma informação aparece. Aí lá no número 3, observe a tabela, responde as questões. Qual a frequência da história A Lebre e a Tartaruga? Quantas respostas, quantas crianças responderam que gostam da Lebre e a Tartaruga? Qual a história apresentou a menor frequência nesta pesquisa? Nessa pesquisa aí, qual criança qual historinha daquela que teve que as crianças menos votou lá, menos gostou da historinha? Quantos alunos da turma participaram da pesquisa? Então, lá dentro, na tabela fala, né? Se você juntar todos lá que escolheram, né? Que escolheram as pesquisas, as historinhas lá, até você somar todos aqueles, mas a resposta já está lá dentro da tabelinha, tá? Gráfico de barras horizontais. A professora Lúcia também construiu um gráfico mostrando o resultado da pesquisa. Veja, história preferida dos alunos do terceiro ano. Então agora, ela, depois da tabela, ela montou um gráfico. O Patinho Feio, Alice no País das Maravilhas, Pinóquio, A Lebre e a Tartaruga, O Pequeno Príncipe. Lá embaixo tem os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas não chega ao 12, né? Porque o maior número foi 11, né? O maior número de crianças que gostou de uma historinha lá foi o número 11. Então, agora ela montou o gráfico. Olha o gráfico. Então, isso daqui, ó, indica o número de crianças, né? Ó, aqui o Pequeno Príncipe foram 11 crianças, né? A Lebre e a Tartaruga foram, aí veio até aqui no 8 crianças. O Pinóquio, aí veio só até aqui, né? Foram 2 crianças. Alice nos Países das Maravilhas foram 4. Ó, o gráfico veio até aqui. O Patinho Feio foram 5. Então, aqui está o gráfico. Observe que esse é um gráfico de barras horizontais. Então, até agora nós costumamos ver os gráficos indicando assim, né? Para cima. Seria então na vertical, né? Que quando é assim é na vertical.
E esse está indicando assim, né? As barrinhas, as barras do gráfico está assim. Então, ele está na horizontal. Ele se parece muito com o gráfico de colunas, mas como o nome diz, as barras são apresentadas na direção horizontal. Agora responda as questões observando apenas o gráfico. Qual é a história preferida dos alunos do terceiro ano? É qual que deu mais lá? Olha lá no gráfico. Qual que a barrinha lá que está maior lá? Qual, né? Qual a historinha que venceu lá? Quantos alunos escolheram Alice nos Países das Maravilhas? Aí você vai lá no Alice nos Países das Maravilhas e vê até na onde a barrinha vai. Tá? Daí você coloca ali. Quantos alunos escolheram o patinho feio? A mesma coisa, você vai lá no patinho feio e vê até onde vai a barrinha do patinho feio e vê o número que está lá embaixo. Aí você vai saber quantos alunos, tá bom? Bem tranquilo, né? Então é isso, a aula de matemática, tá? Mais um pouquinho de tarefa, né? Não é muito, bem pouquinho, bem facinho, tá bom? Tudo para vocês, né? Aprender mais sobre os gráficos, né? Tudo bem tranquilo, tá? Então é isso. Aí depois, daqui a pouquinho, nós vamos ter português, tá? Daí pega lá o livro de português, aí vai ser português, tá bom?